Ok, então hoje a gente começa esse novo tema, né, que corresponde ao capítulo 11 do livro, Radiação e Antenas, né? Vamos falar sobre os princípios básicos, né? Tem um curso inteiro aqui, uma cadeira letiva chamada Antenas, que o professor Belfort aqui ministra na graduação, tá? Que ele explora mais detalhes sobre esse tema, certo? Bom, a gente vai fazer uma introdução breve, tá certo? E vamos falar sobre como se obter os campos de radiação de uma distribuição de corrente ou de carga, né, que flutua no espaço e no tempo, né? Vai ver como é que é a metodologia de solução do problema, né? Falar sobre os potenciais eletromagnéticos. Vamos obter equações diferenciais num tipo de ponto de vista que a gente chama o calibre, né, o gauge de Lorentz, né? Que permite interpretar fisicamente o significado da solução para os campos, né? Vou mostrar qual é a solução para os campos de radiação para uma carga que varia no tempo, né? Uma carga pontiforme. Depois a gente generaliza para distribuições de cargas e correntes distribuídas. Daí, com isso, a gente tem uma forma de calcular qual é a potência radiada por antena, por exemplo, né? Sabendo os campos, eu sei o vetor de Poynting, calculo a potência. Pego a área e calculo, né? Que é uma coisa importante. Por exemplo, qual é a direção preferencial no espaço para onde uma determinada configuração de antena emite, né? A 90 graus do eixo, certo? Tem alguma emissão lateral significativa ou não, então isso é importante, né? Deixa eu mudar aqui para este outro sistema. Cadê? Onde é que ele foi parar? A Good Reader, né? Estou aqui nesse aqui, certo? Eita, tem isso aqui. Eu acho que isso aqui tem a aula de exercício. Não, tá certo, né? Pronto. Então, o que é radiação, né? Nada mais é do que flutuação de carga, tanto no espaço quanto no tempo. Aqui dá na mesma, né? Se pega uma carga tirada do lugar, a densidade de carga variou no tempo, né? Era não nula, de repente passou a zero, por exemplo, né? Então, você flutua a carga no espaço e no tempo, correspondentemente, você tem emissão de radiação eletromagnética, né? E esses radiadores são chamados de antenas, né? Então, por exemplo, você quando tem uma linha de transmissão, né? Daí você vai no final da linha de transmissão e abre, né? Abre a linha de transmissão, forma dois fios, assim, nessa configuração, você forma... como a coisa varia no tempo, você tem uma corrente que se distribui nessa distância aqui e varia no tempo, então você tem flutuação de carga. Obviamente, isso aqui vai emitir radiação, tá? Você tem essas antenas loop, né, que você, na residência, tá certo? Você faz a corrente circular e varia no tempo, vai emitir radiação, tá? Com a distribuição que precisa saber qual é, dependendo da configuração, né? Você tem um guia de onda, tá certo? Você expande a seção transversal do guia na forma de uma corneta piramidal, gradualmente, né? Se você subitamente termina o guia de onda, você se pega como se fosse uma parede, né? Bate e volta a radiação. Mas se você aumenta gradualmente a seção transversal, você forma uma corneta piramidal, uma antena que vai irradiar o que vem do guia de onda. As antenas parabólicas de recepção, elas têm no foco uma corneta guia de onda, tá? Então, mas não é assim, é o contrário, tá? É assim. Então, você tem um campo irradia, daí reflete mais ou menos no foco, certo? Você capta para o guia de onda que vai lá para a instalação, o que quer que seja, né? É captado, certo? E você tem também a antena monopólea, um pedaço de fio, tá certo? Como as antenas de televisão e rádio que tem na TVU, na cidade, etc. Você tem aquelas torres gigantes com um pedaço de fio em pé, certo? É claro que tem outras antenas laterais, então você tem esse pedaço de fio, cujo comprimento tem que ser longo para você poder emitir na faixa de frequência que você tem interesse, né?
com base num princípio importante, que é o princípio da reciprocidade, essas estruturas têm propriedades semelhantes de emissão e recepção. Tá? A gente não vai falar do princípio, ele tem uma equação, né, em termos de campos que permite mostrar essas propriedades, mas é de se esperar que elas captem também radiação de forma semelhante. Né? Se a radiação vem em direção à antena, você vai captar uma corrente, tá? Que tem uma relação semelhante ao que você teria quando você emite com essa corrente. Tá? Mais ou menos isso, é o princípio, tá certo? Ora, isso aí é mais ou menos o que a gente quer ver, né? Como é que essas estruturas irradiam, em que direção, como é que é a potência de radiação dessas estruturas, né? Por exemplo, né? Isso aqui é como se fosse uma linha de transmissão terminada numa carga. A gente pode olhar isso aqui tudinho, a antena como um todo, como sendo uma carga ZL, certo? É interessante, por exemplo, de maximizar a transferência de energia, que essa carga equivalente que a gente vai calcular, certo? Que é essa propriedade de radiação, seja casada à linha de transmissão. Né? Então, um conceito importante que a gente vai estudar também nesse capítulo é o conceito de resistência de radiação. Tem um parâmetro aqui que dá um parâmetro parecido com... que dá essa informação aqui, o ZL. Né? Daí você calcula a sua antena de forma que a impedância dela seja igual, mais ou menos, digamos, 75 ohms, que é da linha de transmissão, ou 50 ohms. Né? Faz a estrutura de forma que dê 50 ohms, você maximizar a transferência de potência. Tá? Bom, a gente, para resolver, como a gente agora vai lidar? Né? Até agora a gente estava lidando com o quê? Né? Nós tínhamos, o problema nosso era, nós tínhamos flutuação de carga que ocupa uma região, tá certo? Aqui alguma coisa está acontecendo, né? Daí a gente está observando o efeito bem longe, tá certo? Aqui, nessa região, ρ era 0, né? E J era 0. A gente tirou qual é a solução depois que você saiu de perto da distribuição e vê a propagação, onda plana, tudo aquilo que a gente fez, certo? Em guia de onda também não tinha carga, não tinha necessidade de corrente. Né? Agora a gente quer estudar o efeito no meio da confusão, certo? Onde ρ é diferente de 0 e J também. Né? Vamos voltar agora no domínio do tempo, certo? Pois flutua no tempo. A gente estava fazendo análise de harmônicos, né, no domínio da frequência, agora vamos para o domínio do tempo novamente, olhar para as equações de Maxwell de novo, tá certo? E vamos ver o que acontece quando tem coexistência de campos, né, e fontes. Todo mundo está misturado agora, tá? Carga e corrente, né? A gente vai fazer uso da técnica que a gente usou antes, no caso da eletrostática, né? Potencial elétrico, uma grandeza intermediária, mais fácil de lidar, ou potencial escalar magnético, ou potencial vetor magnético, são grandezas intermediárias. A gente agora vai ter os chamados potenciais eletromagnéticos. Né? São eles que nos ajudam a determinar os campos no final. Né? Uma vez obtidos os potenciais eletromagnéticos, a gente obtém os campos eletromagnéticos de radiação, que é o que tem interesse. Né? A gente, no fundo, vai resolver uma equação chamada equação da onda não homogênea para esses potenciais eletromagnéticos. Certo? Quem são eles? Né? Vamos olhar aqui, olhar a nossa... vamos voltar para o caso estático, quando a gente falou em potencial, né? Vetor e potencial escalar. Como é que são eles, né, esses potenciais? Lembremos da eletrostática. Né? Lá nós tínhamos uma primeira propriedade do campo eletrostático, que é o campo elétrico era irrotacional. Né? Por causa disso, a gente pode definir essa função potencial por meio de uma propriedade matemática importante. Todo campo que vem do gradiente de um escalar é irrotacional. Então, se o rotacional de E é 0, é mesmo gradiente de φ. Então, aí você tem um potencial escalar. A gente, então, mudou o paradigma, a gente resolveu o problema para o potencial, certo?
e do potencial, usa essa equaçãozinha, obtém o campo elétrico. Né? Como é que a gente vê potencial? Ora, pegar isso aqui e jogar na equação de Poisson para um meio linear, né? Homogêneo isotrópico, que é mais fácil, né? Senão fica mais difícil. E tem o divergente é igual a zero, aliás, desculpa, igual a ρ sobre epsilon. Isso levava à equação de Poisson. E a gente desenvolveu técnicas de solução, tanto para essa equação homogênea, ρ igual a zero, se transformar na equação Laplace, quanto a equação de Poisson com isso aqui diferente de zero. Né? Então, esse foi o método. Ó. Resolve o potencial primeiro, que é uma função escalar, depois calcula o vetor, que é mais difícil, que é o campo elétrico, certo? Que é a grandeza final. Magnetostática. Como é que é a magnetostática? Se você olhar assim, formalmente. A propriedade da magnetostática é que o campo B é solenoidal, ele tem divergência zero. Certo? E mais outra propriedade matemática. Todo campo que vem do rotacional, todo vetor que vem do rotacional de outro é solenoidal, tem divergência zero. Né? Então, por causa dessa propriedade solenoidal, a gente pode dizer, bom, B então pode ser calculado como rotacional de A. Né? Isso aqui está errado, né? Rotacional de H igual a J, né? Do campo magnético, a lei de Ampère, né? Forma diferencial. Então, você B igual a mim H, certo? H igual a B sobre mim, joga nessa equação e obtém uma equação parecida com a equação de Poisson, que é Laplaciano de A igual a menos μ vezes J. A estrutura é idêntica, só que são três componentes aqui iguais. Todas as equações são iguais, certo? É uma equação de Poisson para cada componente de A. Você resolve. Né? Ou seja, então, resumindo, né? Eletrostática, calcula o potencial escalar, dele obtém o campo elétrico, formalmente, né? Magnetostática, calcula o potencial vetor, dele obtém B e H. Certo? E se os campos são variados no tempo, como é que ficam as equações? Não é? Como é que ficam? Vamos dar uma reestruturada nas equações de Maxwell. Vamos lembrar como é que elas são no domínio do tempo, né? Isso aqui é a lei de Faraday em forma diferencial. Rotacional de E é igual a menos dB dt, né? A gente escreve dessa forma aqui, certo? Bota todo mundo no primeiro membro. Você tem uma combinação de operações sobre A e B que dá zero. Né? Segunda propriedade, divergente de B igual a zero, que não mudou. Certo? Então, essas são as equações do quê? Homogêneas. Por quê? Porque não tem fonte para essas equações. As grandezas incógnitas são os campos A e B, né? E D e H também. Certo? E não existe fonte alimentando essa equação. Não tem carga, não tem corrente, não tem nada. Então, são equações homogêneas. Por outro lado, nós temos também nas equações de Maxwell as ditas equações não homogêneas, né? Que envolvem a densidade de fluxo elétrico, divergente de D, igual a densidade de carga, e rotacional de H igual a J mais... Está errado, rapaz. Mais dBdt. Impressionante. Mais dDdt, certo? Densidade corrente de nunca mesmo. Botei dBdt aqui, certo? Ou seja, rotacional de H igual a J mais dDdt. Engraçado que esse ano está se propagando ao longo do semestre. Né? Eu vim desde 2020. Bom, enfim. Eu faço isso aqui, daí não corrijo aqui, pronto, aí fica para sempre. Tá certo? Então, rotacional de H igual a J mais dDdt. Então, a gente fez como? Como é que a gente estruturou? Colocou as operações diferenciais do lado esquerdo, né? Rotacional e derivada no tempo. As grandezas de campo do lado esquerdo. Do lado direito, as não homogeneidades. Densidade de carga, densidade de corrente. Né? Certo? Então, olhando as equações homogêneas, a primeira coisa que a gente observa aqui é que o divergente de B é zero. Essa propriedade é mantida, tá certo? Quer dizer que B pode ser escrito como o rotacional de um vetor A, que é o potencial vetor, né? Eletromagnético agora, porque ele não é mais magnético só, porque as coisas são misturadas agora, certo? É um potencial vetor, né? Isso aqui é verdade por causa disso.
Se eu jogo agora isso aqui nessa equação homogênea, ou seja, dessa equação homogênea, B é a rotacional de A. Se eu jogo aqui nessa equação, você tem o quê, né? ddt do rotacional de A. Né? Estou observando aqui que as letras são essas letras curly, né? Arredondadas, que são grandezas variantes no tempo. Então, você ficou com ddt de rotacional de A. Então, eu posso combinar o rotacional aqui, né? Fica assim, ó, rotacional de E mais dB dt. Essa combinação aqui, isso aqui, com isso, dá isso aqui dá zero, certo? Então, primeiro, B é rotacional de A, a gente obteve por causa do divergente. E agora, rotacional dessa combinação aqui dá zero, não é de E só, tá? Então, como todo vetor cujo rotacional de zero pode ser obtido do gradiente de um escalar, isso aqui a gente vai chamar de menos gradiente de uma função escalar psi, certo? Observe que eu estou botando uma letra diferente aqui, né? Não estou botando φ como lá no caso estático, certo? Estou botando um psi aqui. Então, tem um segundo potencial escalar eletromagnético. Primeiro é o potencial vetor eletromagnético, segundo é o potencial escalar eletromagnético. Ou seja, quer dizer o seguinte, suponha que eu calcule psi e A, eu obtenho B e E. Né? Princípio, certo? Então, é isso que a gente fez aqui, certo? É igual a menos gradiente de psi, menos dt, que foi essa combinação que a gente fez aqui. Então, essas quantidades psi e A são os potenciais eletromagnéticos utilizados na determinação dos campos finais. Porque, uma vez determinando, né, essas quantidades, eu calculo a grandeza final. Observe o seguinte, tá? Lembremos-nos, né? Eu falei isso antes, é importante, tá certo? Você tem as quantidades E, D, né? B e H, certo? No domínio, no regime DC, ou seja, para frequência igual a zero, né? Você pode dizer, em um meio LHI, você pode dizer que o D estático, né? É um epsilon E, tá certo? J, por exemplo, se tiver sigma E e assim por diante, né? B igual a MH, tá certo? Eu não posso dizer isso para ômega no regime variante do tempo. Ou seja, para frequências... Mas eu posso dizer que para cada frequência, numa frequência ômega, que o D nessa frequência, no meio LHI, tá certo? Continuando aqui, tá certo? É igual a epsilon, que é uma função de ômega, vezes E de ômega. Tá? Estou botando o ômega aqui para dizer que para uma dada frequência. Né? Para uma dada frequência. Se a frequência mudar, o epsilon tem outro valor. Né? Esse epsilon pode ser complexo, pode dar um bocado de coisa para acontecer. Mesma coisa aqui, B de ômega para uma dada frequência é igual a MH. Tá? Se eu tenho a função arbitrária que varia no tempo, vou botar só o argumento do tempo aqui, não quer dizer que dê uma réplica de E. Né? Se você for fazer a análise Fourier, você tem D de ômega igual a epsilon de ômega o D no tempo é uma convolução, tá certo? É uma confusão danada, é uma convolução, dá uma integral aqui, que convolui a função epsilon no domínio da frequência com o campo E no domínio da frequência. Isso aqui vai dar a função D. Então, D não é epsilon E, tá certo? Não posso fazer isso aqui, ó. Isso não pode ser feito. Né? Porque eu tenho que convoluir, certo? Quando você tem produto de coisas no espaço, no domínio da frequência, porque no tempo, a função no tempo é a convolução dessas duas quantidades, tá certo? A menos que, e nós sabemos que essas funções epsilon e mi só variam com a frequência perto de
na região de absorção, certo? Em regiões de absorção, lembrando, né? Só lembrando o epsilon aqui. O que acontece? Parte real faz algo assim, ó. Absorção em torno de ômega zero, tá certo? E a parte imaginária, na verdade, eu vou fazer separado aqui. Que é o epsiloninho, né? E a parte imaginária faz algo assim, né? Vou fazer assim para ficar mais diferente. Epsilon duas linhas. Então, essas funções epsilon, né? Parte real imaginária da função complexa da frequência, tem variações abruptas perto de regiões de absorção. Se você está fora, essas funções não variam com a frequência, né? Então, se você estiver longe de absorção, de regiões de absorção, então é importante entender isso aí, tá certo? Rigorosamente, eu não posso fazer isso. Mas se eu estiver longe da região de absorção, essas funções não variam com a frequência. Elas simplesmente são independentes da frequência. Eu posso dizer que no domínio do tempo, né, d de t é uma função que é mais ou menos constante, agora é um valor epsilon, no tempo. Tá? Aliás, nem vou botar o argumento que já está implícito aqui, que isso é o domínio do tempo. Né? D igual a epsilon é. Tá? Então, longe, você pode sempre falar no meio LHI e B igual a μh. Quem é B, epsilon e μ? Bom, são os valores constantes aqui nessa região. Tá? Não tem, epsilon se torna real, epsilon é real, não tem absorção. E tem um valor aí mais ou menos fixo, né, para a parte real. A parte imaginária é zero e um valor fixo para a parte real. Ou seja, μ é real também. Tá? Então, tanto é que eu não posso lidar com números complexos no domínio do tempo, tá? No domínio do tempo não existe número complexo. No domínio real dos campos que a gente está, não existe número complexo. O número complexo só existe matematicamente no domínio da frequência, né? Mas não no domínio do tempo. Então, epsilon tem que ser números reais. Então, vamos fazer essa hipótese. Ele está longe das regiões de absorção, né, em que eu posso assumir que o meio é LHI e que a propriedade é essa aí, porque senão fica difícil analisar as equações que a gente vai analisar. Tá? Aí fica mais complicado. Né? Então, o que nós temos? Região sem perdas. Então, eu posso assumir meio LHI com D igual a epsilon, B igual a μh. Né? Então, você tem aquela equação divergente de D, né, que é igual a epsilon E. O E está aqui, ó. É igual a ρ. O E é menos isso, na realidade, por isso que apareceu esse menos aqui, vai dar menos ρ sobre... Quando você calcula, vai dar menos ρ sobre epsilon. Né? E calculando aqui, você divergindo o gradiente da Laplaciano, ddt do divergente de A, que está aqui, né? Divergente passou direto, igual a menos ρ sobre epsilon. Obtemos uma primeira equação diferencial. Observe que é uma equação diferencial de segunda ordem, apenas nos potenciais eletromagnéticos, que aparece aqui é Ψ e A, e aparece a não homogeneidade do lado direito da equação. Né? Certo? Essa é a primeira equação, a equação A. Tá? Como as quantidades são Ψ e A, eu preciso de uma segunda equação envolvendo essas grandezas. Né? Então, você vem agora com o rotacional de B. Isso aqui é B. Ó. B sobre μ é H. Né? Então, isso aqui é o H, o que está aqui dentro. Certo? Rotacional de H mais é igual a J, né? Mais dd dt, né? Ora, D é epsilon vezes E é menos gradiente. Então, fica essa quantidade aqui. Passei para o lado de cá, então ficou mais, né? E aqui você tem um rotacional duplo aplicado, tá certo? O μ
vai multiplicando pelo epsilon. Mi epsilon é 1 sobre a velocidade w ao quadrado no meio, 1 sobre V2. Aparece uma derivada segunda, D2A dt2, que está aqui. E aparece esse mi epsilon, né? 1 sobre V2, tá certo? Que é esse termo aqui, gradiente de dψ dt. Certo? Igual a mi vezes j. O mi sai multiplicando todo mundo. Ou seja, a equação que a gente obtém é essa, né? Deixa eu tirar esse risco aqui para poder ver melhor. Né? E aqui você tem aquela identidade, né? O rotacional do rotacional é gradiente divergente menos laplaciano. Então, isso aqui vai dar o quê, né? Menos laplaciano, né? Vai ficar mais aqui, muda o sinal todo mundo, certo? Vai ficar menos gradiente divergente. Aqui, daqui, certo? Menos gradiente divergente. Então, esse termo gerou este, eu mudei o sinal, tá certo? Todo mundo, e este. Mudou o sinal desse, menos 1 sobre V2, D2A dt2 está aqui. Mudou o sinal desse, né? Que é menos 1 sobre V2, que tem o menos aqui, ó. Menos 1 sobre V2. Aqui está gradiente de dψ dt, que está aqui fora. Gradiente de dψ dt. Né? E mudou o sinal do lado direito também, menos mj. Ou seja, o que acontece? Em resumo, né? A equação é essa mesmo, certo? Se você observar a estrutura dessa equação, ela é parecida com essa outra, tá? Essa outra ainda não está estruturada, né? Mas ela tem aqui um pedaço que parece a equação da onda, né? Se a gente olhar aqui, ó, Laplaciano menos 1 sobre V2 derivada segunda. Aí tem esse termo complicado aqui e aparece uma não homogeneidade, certo? Equação da onda não tem isso, isso aqui é zero, tá? Homogêneo. Aqui é isso mais um termo aqui doido, certo? E isso aqui, tá? Então, veja, o problema está resolvido, né? O problema está resolvido. Basta você, certo? Sentar e estudar essas equações e resolver, certo? Mas, assim, formalmente está resolvido. Ó, dado ρ e j, eu, de alguma forma, resolvo essas equações, não sei como, mas eu obtenho quem? A e psi, e a e psi eu obtenho E, H, B e D. Resolveu, tá? Daí calculo o vetor de point e faço tudo, né? Bom, mas só tem um problema, né, em resolver essas equações. Primeiro, dado ρ e j, o problema se resume a resolver essas equações aí B que eu falei, mas essas equações... O que está fazendo aqui, bicho? Essas equações estão acopladas. Quem são A e B aqui? São as equações que têm potencial escalar e vetor, né? As não homogêneas, A e B, certo? Bom, o que a gente observa aqui nesse problema, aí vem a questão do calibre, né? A gente tem a nossa propriedade de campos vetoriais, né? O campo é completamente especificado. Um campo F, certo? Se eu conhecer quem? Para completamente especificar um campo. Duas operações diferenciais que eu preciso conhecer. Quais são? Você lembra? Teorema de Helmholtz. A coisa mais importante do eletromagnetismo, né? É por isso que as equações funcionam. Se eu disser quem é o divergente do campo, não é isso? Se eu especificar, tá certo? Igual a uma função qualquer f minúsculo, né? E o rotacional do campo. Isso é quase tudo que é suficiente. Tem mais um pedacinho ainda, né? Vou chamar de G, tá? Pronto. Eu conheço o F e G em todo o domínio de estudo desses campos. Se eu conhecer F e G, eu praticamente resolvo o problema, a menos de constantes arbitrárias. Daí falta só uma informação, a componente normal do campo na fronteira do domínio. Né? Você estuda esse campo numa região. Tá? Então, se eu também disser, bom, eu conheço também a componente normal nessa superfície de fronteira,
Daí eu tenho uma solução única, certo? Resolvo essas equações diferenciais e tenho uma solução única. Então, esse é o teorema de Helmholtz. Então, o que nós temos aqui no nosso problema? Eu especifiquei uma quantidade que é rotacional de A. Certo? Então, eu falei, olha, rotacional de A é igual a B. Né? Só não especifiquei quem é o divergente de A. Certo? E o problema é interessante. Eu posso dizer qualquer coisa a respeito do divergente de A sem alterar o valor de B, porque B está amarrado em rotacional. Posso fazer, o divergente de A é qualquer coisa, inclusive zero, certo? Posso especificar, por exemplo, o divergente de A é igual a zero, sem mudar o valor de B. Então, cada escolha para o divergente de A é o que a gente fala um gauge. Né? No gauge de fulano de tal, o divergente de A é tanto. No gauge de ciclano, o divergente de A é tanto. O calibre, né? Então, tem o chamado gauge de Coulomb, né? Que é aquele em que o divergente de A é igual a zero. Esse é aquele que corresponde ao campo B da magnetostática, por exemplo. Né? Uma das possibilidades, quando você fala em campo magnetostático, o divergente de A dá zero, realmente. Né? Então, esse é o gauge de Coulomb. O que acontece se eu fizer a escolha para A, tal que divergente de A igual a zero e rotacional de A igual a B? Né? Então, eu jogo aqui nas equações, basta olhar aqui. Tá? Equação A, o que acontece? Aqui sai. Tá? Fica a equação de Poisson. Laplaciano de φ igual a menos ρ sobre epsilon. Né? E aqui, o máximo que eu consigo é tirar esse termo daqui. Tá? Fica a equação ainda acoplada. Ou seja, se é uma equação desacoplada, só é a solução, só depende dele mesmo. Laplaciano de φ menos ρ sobre epsilon, eu já conheço esse problema. Mas A não. Eu preciso resolver para psi, para jogar na equação, para depois resolver essa equação aqui mais complicadinha. Certo? Então, então Laplaciano de φ é dado por isso, e a equação para A é essa equação acoplada aqui. Né? Ora, eu sei qual é a solução para essa equação aqui, certo? Nós sabemos qual é a solução dessa equação no meio ilimitado. A solução dessa equação é a expressão que nós obtemos para potencial elétrico, certo? Já resolvemos isso antes, né? Psi é dado por... Lembrando que são funções do tempo, né? Xt. Integral da densidade de carga no volume sobre 4π módulo da distância. Já resolvemos isso antes, né? Independente de como ρ varie, se varia do mesmo jeito. O que é interessante aqui é que essa é uma solução matemática, tá? Não é uma solução física, né? É uma certa distância. Se eu faço uma perturbação no tempo t, o efeito, que é o potencial, ele é sentido instantaneamente. Né? Mesmo que esteja longe. Nós sabemos que, no caso eletromagnético, as coisas levam um tempo para chegar de um ponto a outro, né? Depende da velocidade da luz. Tá? Então, isso é a solução matemática que não prevê a propagação, né, no tempo da onda até o ponto remoto, certo? É um efeito instantâneo. Não quer dizer que o campo final seja instantâneo, não. Não existe. O campo E e H, os campos finais, mesmo que essas funções matemáticas intermediárias não tenham essa questão da propagação, os campos finais vão ter. Tá? Posso obter uma função psi que é instantânea em relação a ρ, mas no caso, se você for calcular E e H, eles não serão instantâneos, vão demorar um tempo. Se eu lanço um pulso de carga aqui, tá, mexo aqui a minha carga, eu tenho que esperar o tempo decorrido até essa perturbação ser sentida na velocidade da luz, para eu poder sentir algum campo elétrico em algum lugar. Tá? Demora, né? Tá? Ou seja, uma perturbação, né, a uma distância d, certo? No tempo t, aqui
só vai acontecer depois de decorrer do tempo de propagação da onda daqui para cá. Né? Esse tempo é quanto, hein? É D sobre C. Né? Então, vai ter que esperar um tempo ΔT igual a distância sobre a velocidade da luz, ou V, no caso, no meio, né? Para você sentir, tá certo? Se você dobra a carga aqui, nesse ponto, ou digamos, se a carga era zero, né? Em T igual a zero, certo? Ela vale um valor Q em T diferente de zero, né? Você tem um pulso de carga aqui, por exemplo, né? Então, você vai ter aqui, o campo elétrico vai ser zero, e só vai acontecer alguma coisa depois de decorrer desse tempo, intervalo de tempo aqui D sobre C. Não vai ser instantâneo, né? Tá? Ok? O que a gente está mostrando aqui é que esse potencial, esse tipo de gauge dá uma solução de potencial que não tem relação física com o fenômeno. É só uma solução matemática. Tá? Mas quando eu calcular, depois calcular o psi e o A, e obter os campos E, B, H e D, eles vão refletir esse efeito da propagação de onda. Né? Certo? Bom, tem um segundo gauge que permite desacoplar as equações, o segundo calibre, chamado gauge de Lorentz. Tá? Tudo que a gente precisa fazer o que a gente quer fazer para desacoplar as equações? Eu quero zerar esse termo aqui. Ó. Certo? Primeira coisa, se eu zero esse termo, eu obtenho a equação só em A, né? A equação B. Certo? Então, vamos fazer esse gauge e vamos ver o que acontece com ele. Certo? Então, escolhendo divergente de A mais 1 sobre V2 d psi dt igual a zero, eu obtenho primeiro para B uma equação simples que parece a equação da onda, né? Certo? Só que ela é uma equação da onda não homogênea. Por quê? Porque tem um valor não nulo no segundo membro, que é a fonte da equação. Essa solução vai ter solução particular e a solução homogênea. Vai ter uma combinação de duas coisas. Tá? A particular depende da densidade de corrente. Tá? Ora, uma vez fazendo isso aqui, né, divergente de A mais 1 sobre 2 d psi dt igual a zero, e jogando na equação A, vamos olhar para ela aqui, para ser a mesma. Né? Cadê ela? Deixa aqui. Essa aqui da equação A. Olha ela aqui. Agora, eu não fiz mais divergente de A igual a zero, né? Eu fiz uma escolha que foi divergente de A. Vou botar aqui de novo. A gente tirou aquele termo lá que estava. Divergente de A mais 1 sobre V2 d psi dt. A gente fez essa escolha de gauge. Divergente de A não é zero agora, mas vale menos 1 sobre V2 d psi dt. Né? Olha, se eu pego divergente de A e substituir por isso aqui vai dar o quê? 1 sobre V2, menos 1 sobre V2, ddt de ddt de psi, que é a derivada segunda. Outra equação da onda. Tá? A gente obtém duas equações. Essa aqui é a segunda equação obtida. Tá? Duas equações desacopladas, né? Com a mesma estrutura, que é a equação da onda, só que agora é a equação da onda não homogênea. Então, a mudança que nós temos, no caso de propagação no espaço ilimitado, né? Sem carga, sem corrente, para esse caso agora, é que apareceu, ao invés de campos, né? A equação da onda é para os potenciais, tá certo? Né? E a equação da onda é não homogênea, porque senão não tem a relação entre a causa e efeito, né? Causa são as fontes, J e Rho, e efeito é o potencial, A e psi, certo? Ok? Bom, a gente vai mostrar como é que resolve essas equações, né? Qual é a solução geral delas, né? Para isso, a gente vai começar
como a gente fez lá na eletrostática, né? Uma carga putiforme, né? A gente obteve o potencial e o campo elétrico de uma carga putiforme e depois generalizou uma distribuição de cargas, né? A gente vai ver que a gente pode fazer a mesma coisa aqui. Suponha que nós tenhamos uma carga na origem que varia no tempo, tá? E a pergunta é, bom, dada essa distribuição de carga, o meu ρ é essa função, tá certo? Que é zero, não nulo na origem, zero fora. Propriedade é essa, a densidade de carga é zero para R maior que zero. Né? O que mais, né? Ora, se eu integrar... Essa densidade de carga é assim, né? Ela é zero para R maior que zero. E se eu integrar a densidade de carga em torno da origem, né? Qualquer que seja o R, o raiozinho dessa esfera, mesmo que seja muito pequeno, tendendo a zero, vai dar sempre a carga na origem. Né? Isso aí é uma carga pontual, né? Isso é uma função delta, na realidade. Né? A densidade é infinita, mas é integrável, dá um valor finito. A integral dela, função delta. Né? Então, a densidade de carga é algo assim, mais ou menos. Né? Só que R maior que zero. Então, é uma função aguda na origem que cai. Né? Para fazer aqui. Você tem aí, se fizesse um gráfico da função densidade de carga, né? Função de R, ela é infinita, né? Na realidade. Você tem que integrar numa região de volume zero para dar infinita, porque ela tem que não ter um pico infinito. Né? Eu não vou botar infinito, vou botar um valor finito aqui. Você pode até botar um valor finito, tá certo? Ocupando uma certa região. Mas quer dizer que essa densidade de carga é super concentrada na origem. Certo? Né? Então, quando você integra em torno da origem, você tem a carga Q. Certo? Não precisa nem saber como é que é essa função. O que a gente precisa saber é que ρ para R no instante de tempo t diferente de zero igual a zero, né? Para R diferente de zero. E a integral em torno da origem chama de R' aqui, certo? Dv', né? Quando o raio da esfera de integração tende a zero, vale um valor finito, que é a carga Q no tempo t. É a propriedade da função ρ, certo? Né? Então, vamos resolver a equação que é mais fácil, que é a equação homogênea, né? A equação não homogênea, aliás, para potencial escalar. Depois que a gente resolver potencial escalar, a gente vai ver que a solução potencial vetor é tranquila. A equação é essa aqui, certo? Equação da onda, só que é não homogênea. Né? Observe, quando eu tenho derivada no tempo igual a zero, dá a equação de Poisson original. Né? Isso aqui dá zero, equação de Poisson, certo? Ora, se eu fizer aqui R maior que zero, essa equação fica uma equação simples, certo? Para R maior que zero, ρ igual a zero. Essa equação se transforma numa equação mais simples, no Laplaciano de psi, que é a equação da onda, que a gente conhece já, né? Só que não é a equação da onda para onda plana, né? Para onda em coordenadas esféricas, tá certo? Vou dar zero aqui. Tá? Ora, nós sabemos que por simetria também, né, a carga é esferosimétrica, é um ponto de carga. Essa função potencial só depende de... Não depende de ângulo, né? Tem simetria de rotação e de tanto em θ quanto em φ. Então, ela só depende da distância, origem e do tempo. Certo? E quando eu faço isso, o Laplaciano fica mais simples. Né? O Laplaciano se transforma em quem? 1 sobre R2. É derivada total, porque é derivada só em relação a R, né? DDR, de R2 DDR, né? Certo? Ora, é possível mostrar que isso aqui é idêntico a essa outra forma aqui. Um pouquinho diferente, mas que é mais fácil de trabalhar, tá certo? D2, DR2 é a mesma coisa, dá o mesmo resultado. De R
Certo? Eu tenho que fazer assim, né? Porque se eu botar um argumento aqui, psi, né? Vou botar assim, certo? Sim, tá? É mais fácil de entender. Ou seja, o Laplaciano de psi, né, é dado por isso aqui, 1 sobre R2 ddr de R2 de psi dr, ou pode se mexer nisso aqui e mostrar que dá esse resultado, né? Que é uma derivada segunda de um produto R-φ. Daí tem 1 sobre R. Então, como é que fica a equação da onda, né? Se você for mexer aqui, ó, 1 sobre R, derivada segunda de R psi, menos 1 sobre V2 D2 psi dt2 igual a zero, né? Multiplica por R, vai ficar D2 dr2 de R psi, menos 1 sobre V2. O R não depende do tempo, né? Eu posso jogar dentro da derivada. D2 dt2. E R psi fica fácil, né? Usando essa outra forma. Tá? Agora a gente chama essa função R psi de uma função f. Ele define, né? Essa função R psi f. E nós agora caímos numa equação que nós já conhecemos, né? Tá? Então você fica aí com essa equação aqui, ó. Fazendo f por definição igual a R psi, né? Você tem a equação da onda que a gente já conhece, né? D2, aliás, na paciente, f é a função só de RT, né? Você fica com o Laplaciano de f menos 1 sobre V2 D2F dt2 igual a zero, e nós sabemos a solução dessa equação. Né? Essa aqui é a equação da onda homogênea. Nós sabemos que a solução dessa equação, essa equação admite duas soluções, né? Chamar de mais menos. Uma que se propaga para longe da origem e uma que converge para a origem. Essa aqui, a que se propaga para longe, a mais, é da forma f de t menos r sobre v. Nós já mostramos isso antes, né? E a solução menos é que se propaga no sentido da origem, né? Para a origem, certo? F de t mais r sobre v. Certo? Qual é a superfície em que isso aqui é constante, né? Basta eu fixar para um dado tempo R constante. Então, a superfície em que a amplitude é constante para um dado tempo, né? É a superfície R constante. Tá? O que é R constante? Esféricas? Uma superfície esférica. Então, você tem aqui uma carga pontual. A nossa função f de t tem amplitude constante para um dado intervalo de tempo na superfície esférica de raio R. Certo? Então, em cada superfície dessa, num dado distante de tempo, a F não varia sobre a superfície esférica, certo? A onda F é a que se propaga para longe da origem, né? É uma função que é como se fosse uma onda se propagando para longe da origem, e a função F- é uma que se propaga em direção à origem com essa frente de onda aí, certo? Você pode perguntar, como é que eu gero isso na prática, né? Certo? Pega um feixe desse tamanho aqui, ó. Né? Mais ou menos, né? Onda plana. Bota uma lente, luz, né? E focaliza, certo? Então você tem uma onda esférica convergente. Tá? Da mesma forma, bota uma lente divergente, eu faço o contrário, né? Por exemplo, né?
É como se essa onda aqui estivesse saindo de um ponto aqui imaginário, certo? Muito bem. Então, essas são as soluções para F e, correspondentemente, vamos escolher aí a solução que diverge da origem, né? Só para a gente interpretar. Vou pegar a solução F+, chamar de F, né? A F de T menos R sobre V. Então, eu obtenho a solução correspondente ao potencial escalar eletromagnético, que é F de T menos R sobre V, dividido por R. Né? Pergunta é a seguinte, olha, dada a carga Q, isso é um valor, tá certo? Q de T. Quem é F, né? Estou obtendo esse F aqui, mas quem é? Agora eu tenho que ter um resultado, tá certo? Dado uma carga, eu tenho que obter F. O que ele vai fazer, né? Vamos pegar agora a equação da onda, que é essa original, né? Laplaciano de psi menos 1 sobre V2, D2 psi dt2, igual a menos ρ sobre epsilon, não é isso? Eu vou integrar em torno da origem, ambos os membros agora, só. Porque daí eu pego a carga, né? Quando eu faço isso, eu num limite que R tende a zero aqui, certo? Então, dv', né? Laplaciano linha, tá certo? Tudo linha aqui, né? O argumento aqui é R', né? Então, a integral disso aqui, dv'. Ora, a integral de ρ dv' dá Q, né? Então, menos Q sobre epsilon. Certo? Ora, essa aqui, certo? Eu posso calcular, né? D psi dt é igual a ddt de 1 sobre R, F de T menos R sobre V. Isso aqui vai dar 1 sobre R, derivada de F em relação ao argumento U aqui, tá certo? Derivada parcial, no caso, né? Observe, né? Você calcula a derivada aonde, né? Em R igual a zero, porque isso aqui está indo para zero, tá certo? Então, é simplesmente df dt, certo? Sem o R, R igual a zero. df de t dt, tá? E você faz R igual a zero e calcula a derivada, não tem nenhum problema, porque não tem nenhum t aqui dentro dessa quantidade aqui, certo? Posso zerar isso aqui e calcular a derivada, porque na prática é isso. Derivada segunda, 1 sobre R2, D2F dt2. Derivada total, na realidade, né? D2F dt2. Dá isso, né? Ora, quando eu faço a integral, então, desse segundo termo, em torno da origem, no limite, um sobre V2, né? 1 sobre R2. D2F dt2. Deixa eu ver uma coisa rapidinha aqui. Um minuto, tá? Sobre R2. Essa integral aqui vai dar, certo? Praticamente vai dar a esfera, certo? O volume da esfera, que é R3, né? Certo? Quando eu faço essa integral aqui, né? Eu vou ter... Tende a zero... Peraí, só um minuto, tá? Só um minutinho. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. T2 psi dt2.
Não, aqui 1 sobre R2, isso aqui está errado. Botando R quadrado aqui, esse que eu estou achando estranho. Isso aqui está certo, né? Essa derivada segunda não tem 1 sobre R2 aqui, não. Está errado aqui. Deixa eu corrigir. Isso aqui não tem isso, não. Certo? É 1 sobre R, né? Por isso que eu estou achando estranho. Ia dar uma singularidade, não pode, né? Aqui é 1 sobre R. Segundo termo, tá certo? A gente está olhando só. Isso aqui é R2 de ômega, né? Certo? Então vai dar R, vai dar 4π, né? Integral de R, que dá R2 sobre 2, mas no limite de R tende a zero, isso que vai dar simplesmente zero. Tá? Vai cancelar. Tá? Vai embora. Então, esse segundo termo não dá contribuição. E o primeiro? O que acontece com ele? Vamos olhar com calma, tá certo? O primeiro termo é integral de volume do gradiente, do Laplaciano, né? De psi. Que é divergente do gradiente, né? Integral de volume, o divergente do gradiente de psi, certo? Ora, gradiente de psi é a R de psi dr, né? Certo? Então, isso aqui vai dar teorema de Gauss, né? Isso aqui é um vetor, tá certo? Integral do divergente do vetor é o fluxo do vetor para fora da região. Então, vai dar d sigma radial. E o vetor, né? Produz escalar com o vetor que é a R de psi dr. A R escalar R da onda, d sigma R, vai dar d psi dr. Certo? Né? Aonde, bom, na superfície de raio R0, que tende a zero, um raiozinho lá qualquer, certo? Isso aqui dá quanto, né? Quem é d psi dr? Bom, d psi dr é ddr de 1 sobre R f de t menos R sobre V. Certo? Vamos calcular a derivada. Derivada do primeiro vezes do segundo vai dar menos 1 sobre R2 f de t menos R sobre V. Certo? Mais 1 sobre R, derivado do segundo, né? Derivado do segundo vai dar, em relação a R, vai dar menos 1 sobre V, né? Derivada em relação ao argumento aqui, tá certo? df du, chamar de df du esse argumento aí, né? df du, e o aqui é t menos R sobre V, certo? df du, pronto, dá esse segundo termo aí, certo? Ora, d sigma R, por sua vez, é R2 de ômega, né? Então, no limite, quando R tende a zero, você tem dois termos, né? Tem o primeiro, que é R2, com R2 cancela, está constante, dá d ômega vezes isso. O segundo dá R2 com R, que vai dar R, certo? Então, o segundo, a contribuição desse termo aqui é proporcional a R. No limite de que R vai para zero, isso aqui não contribui, tá? Isso aqui dá zero resultado. Por outro lado, esse aqui não. R2 com R2 cancela, então isso aqui vai dar o quê, né? Vai dar o fluxo, isso aqui vai dar menos 4π, que é a integral de ômega, 4π, valor dessa função em R igual a zero. Então, esse é o resultado da primeira integral, certo? Menos 4π f de t. Então, resumindo, né? A integração disso aqui tudinho dá menos 4π. Vou botar aqui, ó. Menos 4π f de t. Certo? Então, aqui tem o ft. Ft simplesmente é quem? Q sobre 4π epsilon. Q de t, no caso, né? Q de t sobre 4π epsilon. Esse é o resultado obtido. Tá?
Ou seja, potencial escalar eletromagnético tem como solução psi de RT igual a F, né? F é igual a Q de T, não é isso? F de T é igual a Q de T. Então, F de T menos R sobre V é igual a Q de T menos R sobre V sobre 4π. O argumento, né, mudou para T menos R sobre V e mudou o argumento também sobre 4π epsilon. Tá? Então, o potencial escalar vai ser Q de T menos R sobre V sobre 4π epsilon. O resultado foi este aqui. Então, agora nós temos uma conexão, certo? Né? Nós não obtivemos Q de T aqui, certo? Obtivemos Q retardado. Né? Um evento que acontece no tempo T igual a zero, tá certo? T igual a zero. Por exemplo, suponha que para T negativo que seja nulo, né? Então, que faça isso. Ó. Isso aqui é T maior que zero, essa região aqui, certo? Então, enquanto T for negativo, Q de menos R sobre V dá zero, certo? Então, até o tempo T igual a R sobre V, nada acontece do lado de cá, do lado esquerdo. Dá zero aqui, certo? A partir do momento que T for igual a R, T maior do que R sobre V, você começa a sentir alguma coisa a uma distância R. Que é exatamente o que a gente espera, né? Velocidade da luz, tá? Então, é necessário um tempo, né, correspondente ao tempo de propagação da perturbação, onde ela ocorreu até o tempo que você observa, correspondendo à velocidade da luz no meio. Né? Então, esse potencial eletromagnético no gauge de Lorentz tem um significado mais tangível, mais físico, certo? Então, o potencial é chamado potencial retardado, né? Tá certo? Então, acho que eu obtenho. Ora, e o potencial vetor, né? Calma. Vamos resolver um pouco mais, daí mostra a solução do potencial vetor. Então, vamos obter... Ou seja, a gente resolveu para uma carga pontiforme, a gente pode resolver para qualquer distribuição agora, certo? Já fez, né? Fez tudo isso aqui, tá? Bom, carga de corrente distribuída. Se você tem agora uma distribuição de carga, por exemplo, né? Ocupando um certo volume V, certo? Daí você tem, num volume de V', você tem uma quantidade de carga dQ, né? O ponto do volume é a X'. Você observa o fio de X, você obtém a carga pontiforme e nos dá essa informação. O potencial é aquele retardado. A contribuição desse elemento é dQ no tempo retardado, T menos a distância de X' até X, que é o R, sobre V. Sobre 4π epsilon, distância de X' até X, que é módulo de X menos X'. Ora, a diferencial de carga nada mais é do que a integral de volume da função ρ. Então, o potencial de psi se torna ρ de φ, ρ de v, aliás, densidade de carga no tempo retardado sobre 4π epsilon. Certo? Vamos chamar esse tempo aqui, ó, é o tempo retardado, T', certo? É T menos a distância sobre V, né? Chamado de tempo retardado. Tá? Então, se no tempo T é associado ao ρ do tempo retardado T'. Tá? Essa é a solução obtida por integração. Né? Integro ambos os membros, obtenho uma solução agora para a distribuição de carga. Certo? É bem semelhante à solução que a gente obtém na eletrostática. Certo? A única diferença é que a gente leva em conta agora o tempo de propagação do ponto X' até o ponto X para cada elemento do volume. Tá? E lembrando, esse T' depende não só de
de t, mas também dos vetores x e x', da distância, né? Bom, e a solução potencial vetor, quem é? Ora, o potencial vetor obedece a uma equação semelhante ao potencial escalar, certo? Uma equação da onda não homogênea parecida, está aqui. Né? Se eu decomponho esse potencial vetor em componentes cartesianas, e a densidade de corrente também em componentes cartesianas, e jogo na equação original, vetorial, eu obtenho uma equação para cada componente, né? Ou seja, a equação é idêntica, né? A equação não homogênea para cada componente. Laplaciano de AI, derivada segunda de AI, densidade de corrente na iésima direção, certo? Ora, se eu resolver para o potencial, né, nós resolvemos potencial algo parecido. Antes era Laplaciano do potencial escalar, né? Mais derivada segunda do potencial escalar igual a menos ρ sobre epsilon, né? O que eu faço? Epsilon vale 1 sobre μ. E na solução para psi, eu chamo psi de AI. Certo? E no lugar de ρ, eu jogo JI. Então, o que eu obtenho para componente? Mesma forma. AI no tempo t é o J no tempo retardado. O μ fica em cima, porque o epsilon estava embaixo. E o resultado é esse aqui. Né? E daí você agora recompõe e obtém a solução para o vetor potencial. Certo? Para a distribuição de corrente, né? Então, você sabendo a densidade de carga no tempo e a densidade de corrente, nós resolvemos formalmente potencial vetor e potencial escalar. Que são os potenciais que a gente precisa para determinar os campos eletromagnéticos, né? Tá? Então, obter essas soluções, está resolvido o problema. Tá? Ok? Muito bem, paramos aqui. Essa é a aula de hoje. Depois a gente vai explorar essas soluções no regime harmônico, né, para obter os campos. E daí a gente começa a obter propriedades de radiadores e antenas, certo? Temos também uma aula hoje de exercício, né? Que vai ser colocada daqui a pouco. Tá? Bom, então ficamos por aqui.